No início do programa, a gente falou sobre a questão da hanseníase aqui no estado do Piauí. E, infelizmente, o Piauí ainda apresenta uma grande taxa e essa taxa está, inclusive, ocupando a 5ª posição no ranking nacional. Os dados são do boletim epidemiológico de hanseníase ainda de 2025, que, infelizmente, acabou indicando o hiperendêmico, ou seja, uma endemia gigantesca acontecendo de hanseníase, infelizmente, e sim, em pleno 2026, em pleno século XXI, no estado do Piauí. A gente vai direto agora com ele, Felipe Guedes, que está acompanhado de uma dermatologista que traz mais informações, não só sobre essa doença, mas principalmente como não ter essa doença tão complicada. Felipe Guedes, boa tarde, seja bem-vindo, está com você. Boa tarde, Marisa. Boa tarde para todo mundo que acompanha o programa da tarde pela TV Bionorte. É isso mesmo, a hanseníase, ela inclusive tem uma campanha que é realizada durante esse mês, que é o Janeiro Roxo, né, que traz esse alerta, essa conscientização, essa sensibilização sobre a hanseníase, que, Marisa, tem um estigma ainda muito grande entre os brasileiros. E para falar mais sobre os sintomas, o diagnóstico, né, a gente está aqui com a doutora Lívia Martins, que é dermatologista aqui do Hospital Universitário da UFP. Doutora, boa tarde. O que a gente pode falar dentro desse contexto que é tão problemático da hanseníase e trazer de alerta? O que ainda traz muita preocupação quando se fala de hanseníase hoje no Piauí? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. A hanseníase é um problema de saúde pública e que deve ser investigado o mais precocemente possível, né, através a principal característica da hanseníase é a perda da sensibilidade. Tá? Então, isso é o que eu mais quero passar para a população, que ao menor sinal de mancha com perda da sensibilidade ou algum outro local, mesmo que não tenha mancha, que a pessoa sinta dormência, perda de força, formigamento, que a pessoa procure a unidade de saúde para fazer o diagnóstico, porque quanto mais precoce o diagnóstico, o paciente não fica com sequelas neurológicas. Existe uma demora na procura desse paciente por atendimento médico? Existe uma demora porque a hanseníase é uma doença que não tem muitos sintomas, não dói, não coça, então muitas vezes o paciente deixa passar, né, e não procura atendimento. Quando a gente fala também de tratamento, né, o tratamento da hanseníase, ela acontece de uma forma mais rápida, mais demorada, geralmente envolve que tipo de medicação? O tratamento é um tratamento prolongado, é feito com 3 tipos de antibióticos, que são antibióticos fortes, tá? E é um tratamento também prolongado porque é feito até por 12 meses de tratamento. Isso tudo faz com que o paciente ele consiga concluir esse tratamento ou ainda existe também muita desistência em relação a isso? Alguns casos pode ter reações, mas a gente sempre procura trocar a medicação ou colocar um outro remédio que melhore essa adaptabilidade, né, do uso da medicação. Mas existem alguns casos de abandono, mas a gente sempre procura melhorar, adaptar e orientar para que o paciente consiga terminar o tratamento até o final. Doutora, a gente falou sobre a questão do tratamento, mas em relação ao diagnóstico, qual é o sintoma, né, que o paciente tem que ficar atento, alerta? Eu percebi isso no meu corpo, na minha pele, eu preciso procurar um médico. Certo. A hanseníase, ela acomete principalmente os nervos periféricos. Então, o principal sintoma é a perda da sensibilidade, que pode ser ao frio, quente, dor, toque. Então, o menor sinal de dormência, a pessoa não tinha aquela área do corpo e, de repente, ela começar a perder aquela sensibilidade, ficar com dormência, então ela deve procurar o serviço de saúde. Certo. Só para finalizar aqui a nossa participação, eu queria só deixar uma mensagem, né? Como eu falei, a gente está ainda já no finalzinho do mês de janeiro, é o Janeiro Roxo que traz essa preocupação, esse alerta sobre a hanseníase. O estigma, ele ainda continua? Como é que as pessoas podem tentar abrir o olhar delas para a hanseníase? Certo, o estigma ainda continua muito por causa do desconhecimento. As pessoas não conhecem o que é a hanseníase, como que transmite, acha que a gente ainda vive na época que não tinha remédio, né, que o paciente precisava se isolar ou que não podia ter contato, tá? Mas hoje em dia a gente tem medicação, tem tratamento, tá tudo fornecido pelo SUS, então não tem sentido mais a gente
querer isolar ou se afastar dos pacientes ou ter vergonha porque tem uma mancha e vai procurar com suspeita de hanseníase. Muito obrigado pela entrevista, doutora. A gente conversou com a doutora Lívia Martins, que é dermatologista do Hospital Universitário da UFP. E é isso, viu, Marisa? A hanseníase é uma doença séria, é uma doença que acomete ainda muitas pessoas e que tem esse estigma, infelizmente, que atrapalha no diagnóstico precoce e no tratamento. Mas a gente está aqui com esse papel de alertar a população sobre a importância de continuar procurando, sempre que sentir algum sintoma, o atendimento médico. Eu volto com vocês aí no estúdio. Felipe Guedes, muito obrigada pelas suas informações. Para mim é sempre um prazer tê-lo aqui junto conosco. Vale lembrar que o Felipe Guedes é um dos repórteres da nossa casa que mais recebe prêmios. De fato, ele faz um excelente trabalho. Então, muito obrigada. Quero você sempre aqui com a gente, Felipe, porque esse é um assunto muito importante. Você é de casa, eu quero te falar que preconceito com o outro já não tem graça. Imagina com a gente mesmo. Vale lembrar que o Brasil, infelizmente, ocupa o segundo lugar no ranking de hanseníase. A gente já está neste segundo lugar com pessoas que não buscam esse tratamento precoce. A hanseníase não só causa manchas na pele, mas também problemas neurológicos. É importante que você esteja totalmente por dentro realmente do que acontece com você, com o seu corpo, porque o tratamento, o diagnóstico precoce evita sequelas. O Brasil, que é esse segundo país que tem mais casos de hanseníase, concentra a maioria desses casos na parte norte, nordeste e centro-oeste do nosso país. Com o Sistema Único de Saúde, o tratamento é totalmente gratuito, então fica esse alerta do nosso Janeiro Roxo, que é um mês dedicado ao tratamento contra a hanseníase. Agora, a gente vai voltar para as nossas fofoquinhas.